Gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar, meninas, do flop do álbum da Normani. Pois é, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito assustado com a recepção do álbum, porque eu realmente imaginei que o público fosse abraçar muito mais o projeto. Mas ao lado também do público não ter abraçado o projeto, nós tivemos uma divulgação muito fraca em relação a diversas coisas que estavam acontecendo naquele período ali também, né? A gente sabe que o cenário ajuda muito a ter ou não destaque uma determinada obra, mas assim, dava pra Normani ter tido mais destaque se eles tivessem promovido ela, e isso não aconteceu. Hoje a gente vai falar sobre essa situação toda aí, que enfim, acredito que vai dar muito pano pra manga ainda em discussões de fãs. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que tá aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Here to satisfy your deepest, darkest, wildest desires. Bom, vamos assim ser bem sensatos em relação a tudo isso do álbum da Normani, né? Nessa semana, que é a semana que conta de fato como a primeira semana de debut do álbum, na parada da Billboard, o disco debutou em número 91, com apenas 12 mil cópias vendidas. Eu imaginei que, por ser a Normani e ser um álbum que realmente as pessoas estavam muito obcecadas em receber, e desde o anúncio da capa do disco, que virou toda aquela confusão nas redes sociais, eu acreditei que as pessoas iam abraçar muito mais o projeto. Mas não foi isso que aconteceu. Eu vi diversas pessoas esquecendo o lançamento do álbum e inclusive eu fiz uma postagem tirando sarro dessa situação lá no meu Twitter, onde muita gente falou assim: meu Deus, eu só lembrei desse álbum porque você acabou de falar aqui. Então isso me assustou de certa forma e me levantou as antenas para poder refletir um pouco mais sobre a dinâmica desse lançamento também dela. Não é novidade para ninguém que desde quando o Fifth Harmony terminou, as meninas tiveram muita dificuldade de começar as suas carreiras solo. A Camila Cabello teve um timing perfeito para começar a carreira dela. Desde o momento que ela lançou o seu primeiro single, ela foi conseguindo destaque atrás de destaque, ganhando espaços interessantes e cada vez mais desvinculando a imagem dela e o nome dela do Fifth Harmony. A Normani foi outra artista que gerou muita expectativa por trás do seu primeiro lançamento solo, porque os fãs tinham uma crença de que ela era um dos grandes destaques do grupo que não tinha a possibilidade de se destacar por conta de várias outras coisas que nós já descobrimos aí através do tempo, como por exemplo o fato da própria gravadora pedir para que ela fosse mais homogênea às outras meninas do que de fato ela demonstrasse um destaque acima delas. O tempo passou e o primeiro single da Normani foi Motivation. O lançamento de Motivation foi um grande surto. A música cresceu muito rápido, os fãs abraçaram aquilo muito rápido e esperávamos sim que um álbum fosse chegar pra gente mais ou menos naquele período. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Ela continuou lançando singles soltos, parcerias com outros artistas, explorando outros sons e recentemente nós entendemos que o motivo da Normani não ter feito uma era já naquele primeiro momento ali que ela estava trabalhando Motivation era que ela estava ao lado dos seus pais em uma situação de família pesada, que tinha o câncer ali de um deles envolvido e que também ela não estava feliz artisticamente e que ela queria sim fazer um projeto que fosse autêntico ao que ela acreditava que era o melhor dela para se oferecer ao público. Infelizmente, tomou tempo demais. 6 anos, para ser bem honesto para vocês. E 6 anos é um tempo que nem todo mundo aceita esperar.
A gente sabe que desde quando o disco Dopamine foi anunciado, né, ou melhor dizendo, quando a capa foi postada, a gente de fato esperou que com todo aquele buzz que estava acontecendo, nós íamos ter lançamentos rápidos em relação a esse projeto. A capa do disco foi anunciada lá no mês de fevereiro, então muito tempo se passou desde então. A capa passou de 50 milhões de audiência, sendo um recorde dentro das redes sociais. Muitos acharam que a equipe de marketing estaria mais ativa para poder levar isso cada vez mais longe e já engatar em um lançamento recorrente mais rápido, mas isso não aconteceu. 4 meses depois, o disco oficialmente chega pra gente no dia 14 de junho, tendo 2 singles lançados aí, sem nenhum tipo de videoclipe. Tá, a gente sabe que o clipe hoje em dia não é mais a mesma coisa de antigamente, mas pra Normani, que não tem nada relacionado a essa era no aspecto visual, ter isso atrelado ia ser uma ótima forma de colocar ela em meios de comunicação também desses outros formatos que não necessariamente são somente as plataformas de áudio. Os singles também não foram bem recebidos. Muitas pessoas não gostaram desse novo som da Normani, que ela estava endossando muito mais o R&B, e muitos acreditavam que ela fosse voltar mais pop, como era a proposta dela nos seus singles aí no passado. A presença dela nas redes sociais e o engajamento dos fãs são muito vitais para conseguir manter todo o interesse rolando. De certa forma, ela desapareceu depois do anúncio do álbum, e isso daí acabou fazendo com que as conversas também em relação ao projeto, depois de todo o buzz da capa, se perdessem. A gente sabe que a indústria musical também hoje em dia, que ela está inserida, é uma indústria que está em constante mudança. A gente sabe que ritmos musicais diferentes todo dia ganham espaço, né? A gente sabe que recentemente o synth pop está fazendo muito sucesso, como um reflexo aí da música Expresso, da Sabrina Carpenter, que está se tornando uma das maiores músicas de 2024 já, né? Mas eu acho que não é novidade para ninguém que o R&B continua também mostrando sua força. Só que nem todo mundo está disposto a buscar outros R&Bs além daqueles que já estão viralizados. Recentemente descobrimos aquela ferramenta Autoplay do Spotify, que está meio que colocando aí pra gente alguns artistas que estão mais bombadinhos com músicas voltadas para o pop. Isso daí tá fazendo muito bem pra Sabrina Carpenter, por exemplo, porque a música dela tá sendo muito tocada e inserida em diversos locais diferentes, que basicamente as pessoas estão sendo obrigadas a escutar. Eu achei uma estratégia excelente, porque vai fazer com que muitas pessoas sejam a audiência daquela artista, mesmo que indiretamente, vamos dizer assim, né? E fiquei pensando, por que isso não acontece para outros artistas, como a própria Normani? A resposta é muito simples: feedback. A gente sabe que desde o momento que ela lançou esses 2 primeiros singles do álbum, a audiência dela foi baixa. Então, obviamente, a gravadora já olha para isso com um olhar de tipo assim, olha, não vamos promover isso. O público não está dando atenção. Não tem por que a gente investir dinheiro numa coisa que não deu um primeiro retorno instantâneo pra gente mudar a nossa percepção. Isso daí é horrível, mas é uma realidade dentro dessa indústria do entretenimento hoje em dia que vários artistas falam desde sempre. Mas eu ainda acredito que a Normani tem a oportunidade de virar essa situação ao favor dela. Por exemplo, se ela começar uma promoção mais explícita, como colaborações com outros artistas no meio do processo desse álbum todo, aparições em programas de TV e outros eventos, isso com toda certeza vai alavancar as coisas. Eu acredito sim que ela vai lançar remixes para músicas desse álbum que vão com certeza aumentar a audiência. Eu acredito que a gravadora dela não vai desperdiçar também um lançamento tão recente e que, de certa forma, sim, tem possibilidade de dar certo, porque a Normani ainda tem uma fanbase muito forte no mundo todo. Eu acredito que se ela realizar também lives, sessões de perguntas e respostas com os fãs, formas de interatividade para conectar-se mais com o público, vai com certeza ajudar as coisas a circular. E claro, né, gente, o conteúdo exclusivo para promover o álbum, né?
como eu disse, tá faltando clipe, tá faltando performance, tá faltando engajar com coisas que realmente dão retorno. Então assim, eu acho que dá pra contornar. O disco tá só com 2 semanas de lançado, né? No primeiro dia ele pode ter feito 3 milhões apenas de streams no total, o que é muito baixo. Mas a Normani tá se mantendo nessa posição de mais ou menos 1 milhão por dia. E eu acredito que isso ainda é uma demonstração aí clara de que as pessoas estão interessadas ainda em ouvir Normani. Mas falta um caminho melhor para fazer com que essa audiência se abra e expanda ainda mais. Bom, gente, a minha conclusão é que eu acreditei muito que o projeto ia dar certo, principalmente porque eu achei o álbum realmente bom. Ele é consistente, ele é sólido, ele tem músicas que realmente conversam muito com uma audiência mais madura que a Normani ali consegue atingir, mas eu acho que por ser R&B, isso talvez não agrade tanto as pessoas. Eu acho que quem acostumou com a Normani cantando músicas como Motivation, né, ia de fato esperar ela nessa vibe mais dançante. A própria música Wild Side, que veio na proposta ali do R&B, né, o fato do clipe ser mais dançante ajudou muito a Normani a viralizar. Então assim, eu acho que a falta da narrativa visual também pesou muito no fracasso, por enquanto, desse projeto. Mas estou de dedo cruzado para esse jogo aí virar. Dá tempo ainda, as coisas só precisam começar a andar. E eu espero que eles, enfim, não larguem o projeto de lado, como muitos aí de 2024 foram largados. Comenta aqui a sua opinião, que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!